início a mais uma sessão que já vai com uma provetidade, o que é bom, porque nem sempre as tertúlias e este tipo de intervenções conseguem a longevidade tão desejada para a partilha do conhecimento científico. É do 199ª sessão e, mais do que o número, quer dizer que muita partilha, muito diálogo foi estabelecido a partir destes momentos em que todos cedemos a nossa hora de almoço para nos dedicarmos a outras coisas, porque não só de pão vive o homem, e já diz a sabedoria. De todo modo, não vou tomar muito tempo, além de felicitar os organizadores da sessão e que são quem promove estas iniciativas à longa data, portanto a CAPTA em nome do professor José Eduardo Franco, a quem muito agradecemos. Também, uma vez que é uma parceria com outras instituições, à professora Vânia Chaves, que me pediu para honrar agora este momento inicial, o que é um motivo de distinção para mim, e por isso lhe devo essa palavra de agradecimento. A colega Aldinida Medeiros tem vindo a trabalhar connosco nas várias unidades de investigação a que pertencemos, portanto, quer ao CLEPUL, quer ao SIX-Nova, desde há algumas décadas esta parte. Já somos jovens, como se percebe, e para além deste espírito de colegialidade, também temos laços de amizade que favorecem o diálogo e a construção de saberes. É por isso que, como professora associada da Universidade Estadual da Paraíba, tem vindo a lecionar as disciplinas ligadas à literatura portuguesa no Departamento de Letras do Centro de Humanidades, no qual também coordena o grupo de estudos no qual estou integrada, para a qual fui convidada pela professora Aldinida, e portanto também merece esse destaque, GIELIOS, que é Grupo Interdisciplinar de Estudos Literários Lusófonos. É um grupo que está certificado pelo CNPq, que para os menos habituados a estas nomenclaturas é o equivalente à FCT em Portugal, Fundação para a Ciência e Tecnologia. A professora Aldinida Medeiros é mestre e doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e leciona e orienta mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Interculturalidade, agora na Universidade Estadual da Paraíba. Tem desenvolvido projetos de investigação sobre mulheres jornalistas e escritoras, sobretudo dedicadas às obras mais de vulto, que são um romance, e tem publicações sobre literatura portuguesa em vários repositórios científicos de renome. Tem também vários livros publicados, dos quais eu me permito mostrar os dois últimos, uma vez que liga as instituições a que estamos, cujo título, para quem não consiga ler, Travessias pela Literatura Portuguesa, Estudos Críticos de Saramago a Vieira, que resulta também de um pós-doc feito na Universidade de Coimbra, orientada pelo professor Carlos Reis e Cristina Vieira. Outro. Depois, Aldinida de Medeiros, Mulheres no Romance Histórico Contemporâneo Português, que faz esta ponte um pouco para aquilo que hoje é o tema da sua palestra. Espero que com estas breves palavras a título introdutório tenha sido o suficiente para cativar a vossa atenção para a palestra que se intitula Entre a Escrita Bem Comportada e as Pautas Feministas, Reivindicações Romanescas, de Sara Beirão. Palavra. Muitíssimo obrigada, caríssima Isabel. Agradeço imensamente, Isabel, pela apresentação. Estão a me ouvir bem? Então, sim. Sim, ouve-se perfeitamente. Pronto, já tive aqui o retorno. Eu começo também, além de agradecer pela apresentação, a nossa parceria que se iniciou há tantos anos, num congresso intitulado Mulher e Literatura, né, promovido pela UFRN e o UNP, em Natal, Rio Grande do Norte, em 2009. Então, de lá para cá, fomos pouco e pouco construindo, né, essa parceria.
Quero aqui também registrar o meu agradecimento ao professor José Eduardo Franco, né, que tanto tem feito pelas letras, né, pela literatura, pela cultura, e que sempre nos apoiou. Anteriormente, no CLEPU, eu estive a participar de vários congressos promovidos pelo professor e seu grupo de pesquisadores. Agradecer também a professores que não estão aqui, mas que fazem parte da minha formação e da minha jornada como professora de literatura portuguesa no Brasil, né? A professora Conceição Flores, que tem sido sempre um grande apoio em termos de referências e biblioteca para nós. O professor Carlos Reis, que me recebeu em Coimbra, no Centro de Literatura Portuguesa. Passe-me só este livro para reforçar aqui o que a Isabel já falou. O professor Carlos Reis e a professora Cristina Vieira foram os supervisores deste pós-doutoramento, né, sobre mulheres no romance histórico contemporâneo português, e que é um livro publicado pela editora Apris, do Brasil, e que eu tenho alguns exemplares, quem tiver interesse no livro, tanto ele é vendido em e-book, como é vendido em livro físico na editora. Também um agradecimento, né? Não poderia deixar de agradecer à professora Vânia Chaves, né? Que também me recebeu no projeto Portugueses de Papel, um projeto maravilhoso que integra professores também de universidades portuguesas e brasileiras, um projeto que tem uma importância muito grande para nós todos, pesquisadores da literatura. Ao professor Fábio Mário Silva, também um companheiro de muitas parcerias, e a professora que também me recebeu num segundo pós-doutoramento na Universidade de Évora, a professora Ana Luísa Vilela, com quem também fizemos parcerias em algumas atividades, dentre elas, a Beatriz está aqui e lembra daquele grande simpósio temático naquele congresso em Santarém, Congresso Mundial de Língua Portuguesa, e que tivemos um simpósio temático de literatura sobre mulheres, né? Também resulta desse pós-doutoramento supervisionado pela professora Ana Luísa, um livro que está agora no Prelo, né, sobre personagens femininas a partir de obras de várias autoras portuguesas. Então, esses são os agradecimentos, e vou agora situá-los sobre esta pesquisa, na qual está inserida a Sara Beirão, e falar um pouco do trabalho que nós, grupos de pesquisa, os GIELOS, temos feito, né? Atualmente estão sob minha orientação 2 doutorandas com trabalhos sobre escritoras portuguesas, né? Uma delas já fez mestrado e tem uma dissertação publicada em repositório universitário, o repositório da nossa universidade, né? Sobre a Sara Beirão, sobre um estudo específico de 2 romances da Sara Beirão, que é a escritora que vos trago hoje, né? A outra doutoranda está a trabalhar sobre Maria Archer, e Arminda Fortes, também fazendo estudos comparativos. Quis também inserir outras escrituras, mas eu achei que o corpus ficava muito alargado. Estamos ainda numa fase de decidir se ampliamos o corpus ou se deixamos como o projeto inicial propunha. E tenho 3 mestrandas trabalhando. Uma delas trabalha um estudo comparativo sobre a questão das avós e das vozes ancestrais no romance histórico, e tomamos como corpus, delimitando, porque também não podemos trazer uma quantidade grande de romances para esses estudos, o romance muito aclamado, muitíssimo aclamado e premiado pela crítica brasileira, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, num estudo comparativo com A Dama Negra da Ilha dos Escravos, de Cristina Vieira,
né? A Cristina Vieira, escritora de muitos romances, uma escritora contemporânea, e tem publicado bastante e tem se dedicado ao romance histórico contemporâneo. A outra trabalha, a minha outra orientanda trabalha Carmen de Figueiredo, né? E a outra trabalha com algumas mulheres desse período de Sara Beirão, né? Porque aí não se trata só de autoras, mas de temas. Estamos a trabalhar com o discurso da educação feminina nessas mulheres, tanto no romance como, né, o discurso sobre a educação feminina, tanto no romance como na imprensa, nas suas publicações como jornalistas. Então, são 3 orientandas de mestrado, também envolvendo, né, essas mulheres do período de Sara Beirão, mas, sobretudo, né, que se estiveram juntas e atuando, mesmo que não em período igual, em períodos diferentes, no Conselho Nacional de Mulheres Portuguesas, né, um órgão, uma associação de muita importância para a proclamação da República em Portugal e com pautas do feminismo da época, né? As pautas das mulheres solicitando o voto, solicitando o direito à educação feminina, que sabemos que aquela época era muito, muito restrita, e tivemos, então, o Conselho Nacional de Mulheres Portuguesas como uma linha, vamos dizer, de confluência dessas mulheres. Maria Lamas, a escritora também Maria O'Neill, a Sara Beirão. Inclusive, foi desenvolvida uma pesquisa, nós temos nas universidades brasileiras, né, pelo CNPq, um tipo de bolsa que se chama PIBIC, que é Pesquisação de Iniciação Científica para os alunos da licenciatura, são alunos que normalmente se encaminham a partir dessa pesquisa para os programas de mestrado. E temos uma aluna que desenvolveu um estudo comparado, né, entre romances de Maria Lamas, Maria O'Neill e Sara Beirão. Então, o estudo sobre Sara Beirão, né, como nós costumamos, vou usar aqui um ditado popular, né, Sara Beirão é uma autora de muitas obras, de uma obra vasta, de uma obra que se inicia ainda muito naqueles moldes, né, do romance tradicional, muito praticado, romance do realismo e do romantismo, aquele em que tínhamos sempre um casal protagonista, né, que passava por alguma impossibilidade na sua jornada afetiva, amorosa, mas ela vai mudando, mas ela traz também algo que nos lembra muito Júlio Diniz, como o romance de costumes, o romance que retrata a vida beirã. Inclusive, é uma marca, e nós temos um estudo em desenvolvimento sobre isso. O estudo é um artigo do espaço Beirão, retratado em vários romances, né, da Sara Beirão. E como esse espaço é validado pela autora no sentido de identidade, né? A identidade de uma zona, um local, uma região deste país que ela tem prazer em mostrar detalhadamente por meio dos hábitos. Nós também encontramos isso, né, a questão das aldeias, das vilas, dos costumes, das festas, em outras autoras da época, a exemplo do romance A Marquesa de Vale Negro, né, de Maria O'Neill. Mas, enfim, tudo isto aqui neste preâmbulo, né, para dizer que a obra da Sara Beirão, embora ainda pouco estudada, e eu me orgulho muito de ter tido, né, a orientação de Michele Thalita, com co-orientação da Isabel, né, a Michele Thalita Cavalcante Alves, que
tem essa dissertação de mestrado publicada. Tivemos o período da qualificação, o período da defesa, e ela agora acabou de fazer uma seleção de doutoramento em que este mestrado vai se ampliar com o estudo de outras obras. Mas voltando à história do ditado popular, quando temos algo muito grande a fazer, quando o trabalho é muito vasto, para a nossa lida universitária diária, que é muito intensa, são muitas horas de aula, são muitas reuniões, temos uma vida, né, muito ocupada. Então, nós costumamos usar o seguinte ditado: vamos comer pelas beiradas como um prato de papa quente. Então, foi assim que eu resolvi reunir esse grupo de pesquisadores do GIELOS, é a sigla, né? O Grupo Interdisciplinar, desculpe, de Estudos Literários Lusófonos, né? Em torno dessas autoras que estavam com uma consciência muito antenadas, né? Todas muito ligadas nas reivindicações feministas, e que muitas delas, além de trabalharem como a Maria Lama, no Modas e Bordados, e em tantos outros, né, jornais, levaram estas reivindicações para o romance. Então, é um estudo assim que eu penso que ainda leva muito tempo. Vejam, nós temos uma dissertação sobre a Carmen de Figueiredo, que também, embora seja do período do neorrealismo, também é uma autora que desconstrói, né, os protótipos, né, aqueles, vamos dizer, aqueles típicos perfis femininos romantizados. Então, as mulheres, as protagonistas e outras personagens até secundárias do romance da Carmen de Figueiredo, que também orientei dissertação de mestrado, são mulheres que já reivindicam a sua sexualidade, né? Embora, claro, tenhamos aí a influência do neorrealismo, mas tem essa visão da autora de que a mulher precisava falar sobre diversos temas em sua obra e não apenas sentimentalizar o romance. Há algumas cartas publicadas sobre isso, mas voltando, né, e há entrevistas, mas voltando aqui ao nosso tema e à nossa autora, que é a Sara Beirão, né, eu, depois de feita essa contextualização de como essa pesquisa vem se desenvolvendo e esse grupo vem, né, tentando abraçar tantas obras de tantas autoras desse período, então começo a falar, né, sobre a atuação de Sara Beirão, já aos 18 anos, né, muito nova, nos jornais O Tabuense e Beira Alta, e para a revista Humanidade, sob o pseudônimo de Álvaro de Vasconcelos. Ela, aos 18 anos, já começava a publicar nos jornais e a escrever, e também a participar ativamente, né, de campanhas de diversos cunhos políticos, né? Vamos falar da sua visão feminista e da sua luta por direitos humanos, né? Não era comum naquela época mulheres terem acesso, não era comum, existia, mas não era tão frequente, ao acervo intelectual e cultural que a formação, né, familiar e escolar proporcionou a Sara Beirão. Daí, né, reafirmar a luta desse grupo de mulheres, das feministas de então, das mulheres que formaram o Conselho Nacional de Mulheres Portuguesas, e a luta desse conselho durante muitas décadas. A Isabel tem estudos sobre isso. Essas mulheres reivindicarem a educação para a mulher, o direito ao trabalho, né? Um trabalho que não fosse aquele trabalho explorado, né? Como a mulher sempre era, já desde muito tempo.
um estudo sobre seu pai, da autoria de Antônio Neves, intitulado Francisco Beirão e Sara Beirão, pai e filha, nos dá a conhecer que a quebra de algumas convenções, né, do pai, quando já estudante de medicina, proporcionou, né, uma visão atual aos estudos e à participação política de Sara Beirão. Então, educada em meio à visão de um estudioso e cientista, e mais tarde, aos 18 anos, iniciando sua incursão na escrita jornalística, Sara Beirão, ao retornar do colégio interno que frequentara no Porto, desenvolveu uma trajetória de colaboração em vários jornais e revistas, né? Inclusive na revista Nova Aurora, né? Uma revista importante para a região em que ela morava. Essa atuação, né, tanto política quanto jornalística, nós vamos encontrar, né, vamos buscar nos editoriais, nos artigos do Alma Feminina, a publicação jornalística do Conselho Nacional de Mulheres Portuguesas, seria uma espécie de boletim informativo, mas com este propósito, né, de trazer todas essas pautas e essas reivindicações, nós vamos encontrar em personagens de vários romances. Eu destaco aqui os romances que até agora nós temos apresentado trabalhos sobre ele. Temos um artigo publicado num periódico brasileiro, que é já um estudo parcial daquilo que foi o trabalho desenvolvido sobre os romances Sozinha e Um Divórcio. Tem um artigo, um pequeno artigo, muito breve, que acabou de sair num livro de uma jornada de linguística, mas para a qual fui convidada com grupos e elos, também sobre os romances Prometida e Triunfo. Já são outros 2 romances, porque já havíamos escrito artigos sobre Sozinha e Um Divórcio, e tem o trabalho de mestrado também publicado sobre esses 2 romances. E agora, né, estão em estudo os romances Prometida e os romances Triunfo. A Michele Thalita, que é doutoranda, está a trabalhar com os romances A Luta, Destinos e Clara. São 3 romances no corpus de avaliação. Então, o que é que eu percebi? Quando comecei a ler Sara Beirão, né, os romances, percebi que tinha ali, ainda que de uma forma recatada, ainda que numa escrita que eu chamo de bem comportada, entre aspas, isso é um termo que eu nomeio no sentido de dizer que a Sara Beirão não pretende que a sua escrita seja de uma reivindicalização de direitos agressiva, ou, melhor dizendo, ela não pretende um romance de tom reivindicatório. Ela pretende, e acredito que cumpre em seus romances, pelo menos dos 8 que eu já li, né? A obra ainda há outros romances a serem lidos, mas dos 8 já lidos e estudados, né, percebo que a intenção é conscientizar a mulher daquele momento, a mulher de então, e os leitores também. Está muito claro, muito nítido, mas sem um tom reivindicatório, embora estejam lá, e isso é que eu chamo de escrita bem comportada, mas num bom sentido, não no sentido de que a escrita bem comportada não surta efeito, porque ela consegue chamar atenção, né, para questões diversas, do trabalho feminino, da educação feminina, do casamento, do divórcio, é exatamente sobre o tema do divórcio,
porque a protagonista se casa, porque os pais arranjaram o casamento. E aí o divórcio vai tratar justamente disso, de uma, vamos dizer na linguagem portuguesa, de uma miúda de 18, 20 anos que diz, tudo bem, vocês me arranjam um casamento conforme os padrões sociais que vocês querem, eu caso, mas se o homem da minha vida, que tinha ido para a guerra, ultramar, se ele voltar, eu já aviso desde já a vocês e ao noivo, eu quero o divórcio, só caso sob esta condição. Então, veja, isto para a década de 30, de 40, estes romances da Sara Beirão já tinham aí mulheres quebrando muitos paradigmas, né? Eu vou trazer vou citar um trecho do romance Prometida, que é um romance que, aparentemente, se o leitor vai com aquele olhar mais ingênuo, vai pensar, um romance sobre um casalzinho aqui que não se enamora logo de início, mas que já eram prometidos lá desde criança e que a protagonista vai criar, sem saber, o filho do seu amado, que também, enfim, pode parecer o romance ingênuo, pode parecer um enredo mais tradicional do romance que nós já tínhamos o costume, né, daquela ideia mais tradicional romanesca, dos casais, do apaixonar-se, do fazer o bem, mas vejamos as pautas que acabam entrando. Então, temos aqui um diálogo. Nas grandes crises é que se vê quem tem resistência e força de vontade. Repara apenas nisto. Há muito menos mulheres suicidas do que homens. E fala a voz masculina. Estás muito conhecedora de estatísticas, Luísa. E Luísa, conversando com Dona Constança, responde. É a minha literatura, senhora Dona Constança. Vejam, a mulher que lê. A mulher que tem conhecimentos para discutir e argumentar sobre algo que é estatístico entre mulheres e homens. Continua a citação. Os suicidas não vêm nas gazetas, diz a senhora. E ela diz, a Luísa, mas vêm nas revistas médicas. E o senhor doutor bem sabe quanto me interessa essa leitura. Ou seja, esta Luísa é justamente a personagem que vai, em interação com outros personagens do romance Prometida, mostrando que a mulher já questiona, já não se contenta com o padrão estabelecido e já desconstrói este padrão, né? Traz a história de uma mãe solteira, esse romance, essa mulher que, em várias passagens do enredo, a fala das personagens sobre o quanto a mulher é oprimida pela sociedade, pelas leis que validam as leis, né, que validam esta opressão do feminino, da condição da mulher, pois beneficiam apenas os homens, né? E nisso nós vemos a protagonista mostrar que aquele lugar comum, né? Então, sempre a se referir à mãe do rapazinho que foi criado por uma senhora ali, vamos dizer, uma tia de todos da aldeia, e a menina a dizer, né? Mas coitada da mãe, mas coitada da mãe. Então, o que é que nós vemos no romance também que chama a atenção? A morte social da mulher que engravidou fora do casamento, né? E, de certa forma, uma espécie de redenção no discurso de outras personagens, né? Quando se diz, mas a rapariga não teve culpa, quer dizer, isso tinha mais a ver com o desconhecimento, o casamento não se efetivou, mas não foi simplesmente porque ela tivesse tido uma atitude inconsequente, mas porque o noivo viajou, foi estudar fora e não ficou sabendo. Enfim, certas situações que eram muito típicas para a mulher
e que as personagens do romance, de uma forma ou de outra, estão ali a questionar, né? Mas isso é um tema, além da atuação de Luísa, que demonstra, né, uma grande sagacidade com suas leituras e questionamentos ao médico e à esposa do médico, né, ao senhor médico e à dona Constança, também temos esse tema da morte como punição que nós vimos em tantos romances lá atrás, do realismo, né, para as mulheres que engravidavam fora do casamento. Vou trazer aqui outro exemplo do romance Triunfo, né, em que nós temos uma personagem também que vai começar a desconstruir certos paradigmas, que é a Ana, e que resolve, né, apesar da sua condição não lhe permitir, resolve vender as joias da família para emprestar dinheiro à Rita, uma viúva que trabalhava na quinta da família, com um pedaço de terra arrendado, porque a Rita, coitada, ficou para criar um filho sozinha, né? O marido morreu. Mas o marido da Rita, quando era vivo, também não fazia lá grande coisa, não fazia muita diferença. Agora, a Rita era mesmo o sustento da casa. E a Ana vai, então, tratar com o vigário da aldeia, aquele vigário que tem aquela imagem daquele homem muito solícito, muito preocupado com os seus fiéis. E a Ana vai dizer que, sem que a família saiba, ela quer arranjar uma solução para a vida da Rita, que o filho da Rita quer comprar uma junta de bois para plantar, né? E que ela vai arranjar esse dinheiro emprestado. E o vigário acha aquilo uma loucura. Mas, Ana, como é que vais fazer uma coisa desse tipo? Porque sabes que se a tua... Não, a minha família não vai descobrir, porque o senhor vigário vai me ajudar, sem contar a família, né? E aí, algumas assertivas aqui, ai, a tela fugiu, do romance Triunfo, quando a Ana está a insistir que o plano dela para ajudar financeiramente a Rita, vejam, já temos aqui a solidariedade, a sororidade. Uma mulher a apoiar a outra quando muitos na aldeia ficavam apenas comentando. Coitada da Rita, e a Ana vai lá e arregaça as mangas para mudar a situação de vida da Rita. E a Ana comenta com o padre: o senhor vigário não concorda comigo? E o padre diz: concordo. És um anjo de ideias novas e avançadas. Anjo sem asas, diz a Ana. Anjo sem asas, que pensa, reflete e acha que o mundo não está muito bem. E por aí caminha o diálogo. E ela vai falar que o mundo não está muito bem porque sofrem os pobres, mas dentre os pobres, as mulheres pobres sofrem muito mais. E ela fala nos direitos da mulher e diz: não era só para mim que queria direitos, era para a metade da humanidade sofredora, que atravessa a existência deprimida e escorraçada, né? E mais à frente, né, a outra afirmação, a vida do campo, quando estão a falar sobre a Rita, que a Rita tem batalhado imensamente e não consegue mudar as condições, não sai daquela dificuldade financeira que a agricultura lhe proporcionava. E ela diz: a vida do campo é dura. Grifo, especialmente para a mulher, a vítima escolhida, sobre a qual caem sem dó nem piedade todas as diabruras do destino. Então, nós temos estes excertos, né? Em que a mulher está sempre reivindicando na sua fala, né, as mudanças e situações, mostrando a opressão, né, da condição feminina. O estudo sobre um divórcio sozinho é muito mais detalhado, né, porque os outros dois nós temos só em artigo, aqui nós temos o estudo de Michele Thalita Alves, e trago também um fragmento deste romance, né, para... eu tenho quanto tempo ainda?
Nós começámos um bocadinho depois, eu também me alarguei um bocadinho, creio que estamos em querer que Tenho vamos mais uns avançar um 5 pouco. minutos. Eu 10? quando digo, Pronto. 5 minutos. Então, aqui temos também outro momento, né, em que a dona Isabel, a avó da protagonista de um divórcio, né, uma mulher que sofreu muito com o casamento, porque foi abandonada e ficou com o filho na penúria, e a sorte foi que o filho foi trabalhar para um empresário que ajudou em sua educação, e aí, nesse momento, nem vou entrar na pauta da educação, porque tem pano para as mangas sobre a educação em vários romances. Quer dizer, não vou entrar aqui, mas, nesse momento, no romance Um Divórcio, ela vai chamar a atenção que era preciso a educação se estender, que quando uma pessoa na sociedade recebe a chance de uma boa educação, isso pode mudar o seu destino. Quer dizer, tudo isso porque o senhor, que inclusive tem o nome do pseudônimo que a Sara Beirão usava lá atrás no jornal, Álvaro de Vasconcelos, torna-se um personagem, né, do seu romance Um Divórcio, e é o personagem protetor, né? Ela é esse senhor Álvaro de Vasconcelos, que vai educar esse rapaz. Esse rapaz se casa com uma moça também, assim, de ideias um pouco diferentes das da sua época, mas os dois mantêm aquele padrão do casamento, né, pelas conveniências, ou seja, a filha tinha que se casar com um homem, ele se forma como médico, e a filha tinha que se casar com um homem à sua altura e tal. E a mãe, né, quando a menina, em diversos momentos, a avó, que não tinha instrução nenhuma, né, Dona Isabel, chama a atenção para essa situação da neta, porque ela diz assim, que as mulheres são sempre, né, as que pegam as piores condições. E ela está a defender o futuro da neta, e diz assim, cito o romance: lá por isso, a rapariga também podia ser médica. E houve esta pergunta: a dona Isabel é uma feminista? E a dona Isabel responde: se desejar a igualdade de direitos dos dois sexos é ser feminista, confesso que o sou, visto não haver razão para menosprezar um indivíduo pelo simples fato de pertencer a um determinado sexo. Se me tivessem preparado convenientemente para a luta, eu não teria sofrido o que sofri. Então, a voz de Dona Isabel, e aí eu chamo a atenção para outro estudo. As avós, né, são sempre uma voz de sabedoria, de sapiência nos romances. Eu já cataloguei, quer dizer, catalogar é forma de dizer, mas eu já anotei nos meus apontamentos, porque isso também vai ser agora um projeto PIBIC, 5 avós, vozes ancestrais de aconselhamento nos romances, né? Então, a conversa ocorre entre as duas avós de Ofélia, que é a protagonista, que se casa dizendo que se casa, mas quer ter direito a um divórcio, né? Para mostrar que a Dona Isabel realmente tinha tido uma vida desgraçada por causa daquele casamento mal feito, mas que, quando chegava a época, as moças eram obrigadas a casar. E ela questiona: mas se a minha neta quisesse ser outra coisa, se quisesse ser médica? Para finalizar, eu vou, já estou vendo aqui 13h44, trazer só um excerto do romance A Luta, que aí já é um romance que eu acho que a pauta feminista é muito mais evidente e está ali muito mais presente, né, com uma força maior, em que a Sara Beirão, né, a dona Gabriela, também a avó, mais uma vez, a sabedoria das avós que passaram, né, todo o período muito mais difícil de não terem direito a falar, a avó vai falar sobre a neta, que essa avó vai ser o esteio para essa neta que se torna escritora. Começa a escrever para um jornal e a sua literatura começa a agradar.
E ela usa um pseudônimo. Então, aqui a própria Sara Beirão está, de certo modo, a trazer traços autobiográficos nesse romance A Luta, né? A dona Gabriela é a avó e é quem inicia esse diálogo. Dona Gabriela mostrava-se radiante e dizendo: Oxalá, quando for mulher, quando a menina estivesse, né, já adulta, a deixem respirar o ar puro da independência. Aí o marido dizendo para a dona Gabriela: parece que somos todos uns tiranos? Respondeu-lhe o marido. Dona Gabriela responde: há de tudo, como sabes, mas aquela sadia e sólida camaradagem está longe de ser um fato. Dizendo para o marido que na época do casamento dela, e ela aqui dá uma senhora esparrela no marido a dizer: o casamento foi maravilhoso porque eu sempre fiz tudo para ti, do jeito que tu querias, para tu não teres nenhum tipo de desgaste. E ele pergunta para ela na sequência da conversa: não fazes tudo o que queres? Porque aparentemente ela fazia, mas na verdade não, porque se fosse fazer coisas, tinha coisas que queria, como escrever, que não podia. Por isso que deu à neta toda a sustentação, né, logística para ela escrever escondido da família. E ela responde a essa pergunta dele: não fazes tudo o que queres? Ela: sim, mas o que quero eu? A tua vontade. Fujo de discordar para não te contrariar. E quase todas as mulheres são assim. Ora, está lá na página 76, do romance A Luta. Mas, ao longo do romance, temos, né, diversas passagens, como esse excerto, em que a gente vê aqui a mulher dizendo, né, da sua condição, sendo uma voz reivindicativa. Então, isso que aparentemente pode ser uma escrita bem comportada, e a um leitor ingênuo que pode parecer um simples romance de costumes, né? Ou um romance escrito nas décadas de 30, 40, 50, aos moldes ainda, né, daquele romance tradicional, tem aqui as suas pautas reivindicativas do feminismo. É pouco sobre o estudo, né? Eu espero depois deixar um texto escrito, né, para que vocês aqui da universidade, que tiveram esse grande acolhimento em nos receber para essa palestra aqui dos seminários à hora do almoço, né? Espero ter a oportunidade que esse texto que está em andamento, dessa parte do estudo, porque nós queremos estudar a obra da Sara Beirão inteira, né? Como também as obras das outras escritoras, e mostrar a importância dessas mulheres com as pautas feministas, mesmo naquele período. É isso, e meus sinceros agradecimentos.